bom dia. A Câmara Legislativa deve aprovar hoje a abertura de processo de impeachment contra José Roberto Arruda. O Superior Tribunal de Justiça aceita libertar o governador afastado, mas desde que ele renuncie ao mandato. Em meio a toda essa confusão, ainda pesa sobre Brasília a ameaça de uma intervenção federal. Sobre esse assunto, eu converso agora com o cientista político e professor da Universidade de Brasília, Antônio Flávio Testa. Bom dia, professor. Bom dia. A intervenção, o assunto intervenção está nas páginas dos jornais, nos noticiários da TV e do rádio, mas ainda tem muita gente que não sabe o que é isso. O Repórter Brasil foi às ruas do Distrito Federal saber o que a população do Distrito Federal sabe sobre a intervenção. Você sabe o que é intervenção federal? Não. Não sei. Professor, agora tem gente indiferente a esse assunto mesmo, ou na verdade é só uma pequena parcela da população que ainda não está ligada nos fatos? Veja, nem todo mundo da população sabe o que está acontecendo. Isso é normal, é recorrente, mas a discussão sobre a intervenção entrou na agenda tanto da mídia como na agenda política. E agora, cada vez mais, pessoas vão tentar saber o que é intervenção e tomar a sua posição. Aproveita e explica para a gente então o que é intervenção. Bom, a intervenção é um dispositivo constitucional legítimo que dá direito à federação intervir nos estados e os estados intervirem no município quando não se cumprem as regras previamente estabelecidas. No caso de Brasília, o procurador-geral argumentou que havia uma quebra da ordem pública por conta de uma suposta quadrilha que estava instalada nos cargos mais importantes do GDF. E isso levou ao pedido de intervenção federal. Professor, agora eu acredito que a maioria da população do Distrito Federal já sabe o que é intervenção e até se posiciona. Vamos ver. Você sabe o que é intervenção federal? Sei. Quando ninguém, as outras coisas, a coisa fica tão preta, tão esquisita, que tem que ter intervenção federal. Da onde vem a intervenção federal? Olha aqui, só vamos averiguar os fatos dentro do processo do salto para eliminar essa coisa. Isso é contra ou a favor? Eu sou a favor. Tá muita bagunça. Alguém tem que acabar. Se bem que eu não acredito que acabe, não. Tem que intervir mesmo. Tem que ter intervenção. A única coisa que a gente pode fazer, né? Professor, a intervenção é a única saída ou poderia ser feita outra coisa para livrar os poderes de Brasília da corrupção? Veja, a intervenção é uma medida muito radical, legítima, mas ela não vai resolver esses problemas, como o próprio cidadão colocou. É a única saída, ele acredita nisso. Nós podemos aperfeiçoar o funcionamento das instituições, sim, se houver mais vigilância da população e se as instituições públicas dos três poderes funcionarem efetivamente. Então, nesse momento, a intervenção pode ser uma medida de força, mas ela não vai resolver os problemas que aí estão colocados. Agora também tem muita gente que é contra a intervenção. Vamos ver. Eu sou contra. Sou contra mesmo porque tira... Nesse caso aí, nós não vamos ter um representante legal. Serão outras pessoas que irão cuidar do Distrito Federal, apesar de ser morador daqui, não está dentro dos nossos interesses. Eu sou totalmente contra. Professor, o senhor é pioneiro de Brasília, chegou aqui em 1957, segundo já me contou. O que o senhor acha? A sua opinião pessoal, o senhor é a favor ou contra a intervenção? Sou contra a intervenção. Eu acho que Brasília tem condições, sim, de resolver os seus problemas. A intervenção não deixa de ser uma medida autoritária. Brasília já experimentou isso na época da ditadura. É claro que qualitativamente agora é muito diferente, mas você cria esse mal-estar que a população está colocando, de ver uma pessoa nomeada para decidir o destino de Brasília. Então eu, como cidadão, eu sou contra, e como cientista eu acho que é uma medida que precisa ser mais aperfeiçoada. E não é o momento, não existem as condições objetivas, no meu modo de entender, para que ela seja aplicada e produzir os resultados que a população e o governo federal gostaria que produzissem. Professor, então como é que a gente pode fazer? Porque há um problema foi detectado, foi gravado, filmado, mostrado para todo o país, e é preciso resolver esse problema, é preciso afastar a corrupção, acabar com a corrupção aqui no Distrito Federal. Como que a gente resolve isso, tendo no poder os mesmos governantes, ou pessoas ligadas aos governantes que provavelmente fizeram toda essa bagunça acontecer? Claro, mas está funcionando. É um problema policial, então a polícia tem que atuar, depois a justiça tem que atuar, e teremos que ter eleições democráticas, fortes, consistência. O momento é um momento de aprendizagem. A população brasileira precisa acordar mais, precisa saber quem serão os seus representantes, para quem ela dará o voto. E esse é o grande problema. Os partidos políticos também precisam melhorar a seleção de possíveis candidatos, aqueles a quem eles darão a legenda para concorrerem. Então, esse momento que antecede essa fase das eleições, que faltam alguns meses, é um momento, no meu modo de entender, no qual a população brasileira deve ficar mais atenta, como ficou
na primeira eleição que aconteceu em 1986 para deputados e senadores. Eu acho que é possível resolver esse problema. Agora, desde que haja o pleno funcionamento institucional. Os três poderes devem ser independentes, mas fazerem as suas missões acontecerem. O senhor falou aí que a população tem que ficar mais atenta aos governantes, a quem elege. Tramita no Congresso Nacional um projeto que pretende proibir que a pessoa que tem alguma condenação na justiça, mesmo em primeira instância, se candidate. É o projeto conhecido como Ficha Limpa. O senhor é a favor desse projeto? Não, acho que não vai passar no Congresso. Então, se cria uma expectativa enorme para a população e depois o Congresso não aprova. Não vejo, teria que mudar muito o ordenamento institucional, mudar a Constituição, porque no Brasil, enquanto não for condenado, transitado em julgado, você não tem como condenar. Cabe à população escolher melhor e cabe também aos partidos políticos fazerem campanhas educativas no sentido da educação política, mostrando quem são os seus candidatos, quais são as suas plataformas. E o funcionamento da Câmara Distrital de Brasília precisa ser mais acompanhado pela população. Ela é, na minha avaliação, a grande responsável por esse caos político. Agora está tentando mudar o seu perfil para dar uma resposta, porque está próximo das eleições, essa coisa toda aí. Agora, quer dizer, professor, é uma questão de consciência popular, de mudança da consciência popular. Esse é um ano emblemático. Brasília faz 50 anos, em outubro nós temos eleições. Como é que o senhor avalia? Qual é o recado que o senhor pode passar para quem está nos assistindo agora no Repórter Brasil? Veja, a possibilidade de uma intervenção deve servir de alerta. Um grito de alerta para a população. Os 50 anos deverão, na minha opinião, ser retomados para celebrar um grande evento. Brasília significou uma mudança radical no jogo institucional brasileiro. Então, quem quer que esteja no comando do GDF deve comandar essa celebração. Mas deverá haver uma participação também, no meu modo de entender, do governo federal e de toda a sociedade brasileira, porque Brasília é um grande símbolo. Agora, da forma como está, a autoestima da população brasileira está ferida. É preciso recuperar isso, e isso só se recupera com cidadania, fazendo justiça, fazendo com que as instituições funcionem, fazendo com que a população possa ter acesso a serviços públicos de qualidade. Isso nós não temos. Ok, professor Antônio Flávio Testa, obrigada pela sua participação. O Repórter Brasil também quer saber a sua opinião. Acesse a nossa página na internet logo mais, a partir das 9h30 da manhã. Clique no link dessa entrevista que você acabou de assistir e deixe o seu comentário. O endereço eletrônico é tvbrasil.ebc.com.br/Repórter Brasil. Natália.